Fala pessoal, vamos dar início aqui à nossa segunda Smart Class, na nossa primeira Smart Week voltada para a indústria de processos. Eu sou o Miguel, gerente de produtos na Pepper e um entusiasta de automação industrial. Trabalho há 16 anos nessa área, dos quais boa parte tenho dedicado a ajudar técnicos, projetistas e engenheiros a desenvolver projetos e implementar as tecnologias ASI e IO-Link. Atualmente, faço parte também dos GTs relacionados a essas duas tecnologias na PI Brasil, onde temos o propósito de desenvolver ainda mais essas tecnologias em nossa indústria. Bom, depois da grande aula que a Rafaela trouxe ontem sobre a rede ASI, minha missão hoje é trazer os principais conceitos da tecnologia IO-Link e te mostrar como ela pode ajudar a deixar seu processo mais inteligente. Então vamos lá? Vou começar falando sobre alguns desafios aqui. Quantos sensores, atuadores, instrumentos diferentes você tem hoje na sua planta? Imagino que não sejam poucos, inclusive de diferentes fabricantes, certo? E aí, como identificar as funcionalidades e parametrizar cada um deles? Algumas horas de pesquisa, muitos manuais em PDF, fora o fato de que às vezes os diferentes fabricantes até falam a mesma língua, porém de maneiras diferentes, correto? E para conectar todos eles ao sistema de controle? Dezenas, centenas de metros de cabos lançados em um universo de bandejas e canaletas. Todos esses fatores acabam trazendo uma certa complexidade em um cenário em que cada vez mais buscamos a redução de tempo, maior disponibilidade dos processos e etc. Se você se identificou com algumas dessas situações, ou até mesmo todas elas, a boa notícia é que a tecnologia IO-Link veio para te ajudar. A tecnologia IO-Link nasceu em meados de 2006, com a missão de agregar facilidades e um maior nível de inteligência aos sensores, atuadores e instrumentos. Através da comunicação IO-Link, costumamos dizer que os dispositivos passam a estar de fato conectados e não apenas ligados. E o que isso significa? Significa que o dispositivo de campo passa a trabalhar com uma comunicação ativa, podendo trocar dados de maneira constante e digitalizada com sistemas de controle, supervisão e gestão da planta. Ou seja, o dispositivo deixa de enviar somente um sinal elétrico ao PLC e passa a oferecer mais conectividade. Através dessa comunicação ativa, o dispositivo é capaz de informar sua identidade, como está a sua saúde naquele momento e também capaz de abrir acesso a todos os seus parâmetros sem que precisemos ir até o campo ou apertar qualquer botão nele. E tudo isso de maneira padronizada e aberta, pois o IO-Link foi desenvolvido por um grupo de empresas fabricantes de dispositivos sensores, atuadores e sistemas de controle. A tecnologia IO-Link está normatizada através da IEC e hoje forma uma comunidade com mais de 200 membros. E qual o segredo por trás do IO-Link, então? A tecnologia consiste em uma interface serial ponto a ponto, onde cada dispositivo se comunica com um módulo chamado mestre IO-Link, através de uma porta específica. Geralmente, cada mestre IO-Link oferece até 8 portas. Na figura, podemos observar uma topologia típica de um sistema IO-Link, onde temos os dispositivos de campo, que podem ser sensores, atuadores, instrumentos inteligentes, ou também pequenos módulos que chamamos de hubs, para a expansão de IOs, nos quais podemos ligar dispositivos convencionais, ou seja, não IO-Link, formando uma arquitetura híbrida. O mestre IO-Link está disponível com grau de proteção IP67 e até IP69K, e com isso é possível fazer sua instalação diretamente no campo, de forma distribuída, reduzindo o cabeamento e estabelecendo a comunicação com os níveis superiores através de protocolos industriais já bem consolidados no mercado. Ou seja, o IO-Link por si só não é uma rede industrial, e a gente percebe que acaba rolando uma certa confusão em relação a isso. A comunicação IO-Link ocorre sempre de maneira ponto a ponto, entre o mestre e o dispositivo. E vários mestres IO-Link podem ser distribuídos através de um outro nível de comunicação industrial, tal como Profinet, Ethernet IP, entre outras. Aí sim, formando uma rede com esses protocolos que podem integrar não apenas os mestres IO-Link, mas também vários outros equipamentos presentes na planta.
Um ponto muito interessante também é que hoje já existem mestres IO-Link com os protocolos OPC-UA e MQTT nativos, oferecendo ainda mais conectividade para disponibilizar os dados de campo para as camadas de supervisão, gestão da planta, bem como aplicações de IoT industrial, a famosa IoT, acompanhando assim as tendências e demandas da indústria 4.0. Bom, descendo ao nível de campo, com relação ao meio físico da interface IO-Link, o padrão de conexão e comunicação é bem simples e funciona através de apenas 3 fios, o positivo, o negativo e o fio de comunicação IO-Link, o qual também pode funcionar como um sinal tradicional discreto ou analógico, caso o dispositivo não seja conectado a um mestre IO-Link. Um ponto muito interessante é que não precisamos de cabos especiais para a conexão dos dispositivos IO-Link. O cabo padrão que você utiliza hoje para ligar seus sensores e atuadores tradicionais é o mesmo cabo que vai usar para conectar os seus dispositivos IO-Link. Esse cabo ele não precisa ser blindado. Tá? Um ponto importante para se atentar no projeto é que o comprimento do cabo entre o dispositivo e o mestre IO-Link não deve ultrapassar os 20 metros. Já com relação aos tipos de dados presentes nos dispositivos IO-Link, geralmente eles são divididos em 3 categorias. Dados de processo, onde a gente tem os dados de medição daquele instrumento, daquele dispositivo, ou seja, se ele está detectando uma presença, se ele está medindo um nível, qual é esse nível, se ele está medindo uma temperatura, qual é essa temperatura. É o mesmo tipo de sinal que um dispositivo tradicional vai enviar através de um sinal elétrico discreto ou analógico. Nós temos também 2 tipos de dados adicionais e é aí que diferencia bem um dispositivo IO-Link de um dispositivo tradicional, além de toda a questão da comunicação. Tá? Mas o dispositivo IO-Link ele agrega dados de serviço, que são dados de parâmetros, por exemplo. Né? Todos os parâmetros do dispositivo se enquadram como dados de serviço, onde eu consigo acessar o dispositivo, fazer alguma alteração de parâmetro, alterar um set point e tudo mais. E, além disso, eu tenho os dados de identificação desse dispositivo, tais como o código, o nome do fabricante, o número de série, a versão do firmware desse dispositivo, o tag desse dispositivo. Tá? Então, esses dados são categorizados como dados de serviço, que nos permitem identificar melhor esse ativo, além de acessar toda a base de parâmetros. E, por último, os dados de eventos. Tá? E os dados de eventos eles vão ser aqueles dados acíclicos, né? Assim como os dados de serviço, os dados de eventos são acíclicos, e eles vão sempre sinalizar um alarme ou algum evento extraordinário, por exemplo, uma quebra na comunicação, o sensor parou de se comunicar com o mestre, ou algum diagnóstico específico de falha de funcionamento. Né? Esses alarmes, esses eventos vão ser disponibilizados pelo dispositivo através dessa categoria de dados de eventos. Tá? Então, só para recapitular, nós temos os 3 tipos de dados. Dados de processo referem-se à medição, ao que aquele dispositivo está enxergando ou está medindo. Esses dados são cíclicos, né? Eles atualizam em milissegundos de forma cíclica, estão sempre indo para o PLC. E os dados de serviço e os dados de eventos, que agregam de fato aquele nível de inteligência superior no dispositivo IO-Link. Perceba então que o dispositivo IO-Link, se conectado ao mestre IO-Link, oferece muito mais dados quando comparado a um dispositivo tradicional, ou seja, não IO-Link. E legal, uma vez tendo um dispositivo IO-Link no meu projeto, como eu identifico quais são os dados e parâmetros diagnósticos que ele me oferece? Aí entra em cena o arquivo IODD. O IODD é um arquivo XML que contém toda a descrição e recursos do dispositivo IO-Link. Assim, obrigatoriamente, todo dispositivo IO-Link deve possuir um arquivo IODD. Esse arquivo pode ser encontrado no portal da comunidade IO-Link, o IODD Finder, ou no site do próprio fabricante do dispositivo. E fica tranquilo que você não precisa tentar decifrar aquelas linhas de código XML que a gente viu no slide anterior. Existem diversas ferramentas de software no mercado para a gente carregar o arquivo IODD e abrir uma interface bem mais intuitiva para identificar e acessar os parâmetros, dados e etc. do dispositivo IO-Link. Bom, já entendemos um pouco o propósito da tecnologia IO-Link e tivemos uma base de como ela funciona. Agora vamos fechar dando uma olhada nos principais pilares da tecnologia IO-Link, como ela pode agregar mais inteligência e quais benefícios ela pode trazer ao seu projeto. O
primeiro deles é a operabilidade. Entramos aqui na questão dos dispositivos conectados e não apenas ligados. Através da comunicação ativa, podemos monitorar a operação do dispositivo em 100% do tempo. Ou seja, se o dispositivo perder comunicação com o mestre, identificamos na hora. O segundo aspecto aqui, o segundo pilar, a parametrização. Através da comunicação IO-Link, temos acesso remoto aos dispositivos. Podemos salvar os arquivos de parâmetros e replicar em outros dispositivos também. Além disso, é possível realizar a parametrização automática através do mestre IO-Link em caso de substituição. Ou seja, é possível reduzir tempo de comissionamento na fase de projeto e reduzir tempo com manutenções e linha parada. Terceiro pilar que a gente quer trazer aqui é o de diagnósticos. Como vimos, o dispositivo IO-Link é capaz de oferecer informações mais detalhadas sobre seu estado de funcionamento. Dependendo do dispositivo, podemos monitorar tempo de operação, temperatura interna e coletar diagnósticos específicos dependendo do princípio de operação de cada um deles. Por último, trago aqui o pilar da padronização. Uma vez que o dispositivo IO-Link trabalha com pinagem e cabeamento padrão, independente do tipo de dispositivo, a tecnologia permite redução de cabeamento e simplifica o projeto. Além disso, existe a total compatibilidade entre diferentes fabricantes, sendo com isso uma solução totalmente aberta e não te deixando preso a um único fornecedor. Então, concluindo, pessoal, a tecnologia IO-Link contribui com dispositivos mais inteligentes, elevando o nível de conectividade do seu processo para otimização de tempo e recursos operacionais, além de preparar suas instalações para o futuro com a indústria 4.0. Bom, espero que tenha te ajudado a entender um pouco mais sobre a tecnologia IO-Link com essa Smart Class. E reforço aqui o convite para você não perder nossa Smart Live de amanhã, onde eu, em conjunto com a Rafaela, vamos aprofundar um pouco mais, tanto nos recursos da tecnologia IO-Link, como da rede ASE, além de trazer análises comparativas entre elas para te ajudar a extrair o melhor de cada tecnologia em seus projetos. Para fechar, vamos promover um painel de debate muito bacana com convidados, especialistas do setor de automação para a indústria de processos. Vale a pena conferir. Obrigado pela sua atenção e nos vemos amanhã. Um abraço.